programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Agora nós estaremos dando continuidade ao nosso texto, acompanhe conosco, estamos no capítulo 15º, falando sobre Joana de Cusa. Bem, nós vimos no trecho anterior que Joana estava conversando com Jesus. E Jesus disse para ela amar o seu marido, para que ela olhasse para ele como se fosse um filho. E disse, vá minha filha, seja fiel, não é? Acredite no Evangelho e ame o seu marido. Vamos continuar então. Desde esse dia, desde essa conversa com Jesus, memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que, no céu, lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os trabalhos uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente aquilo que ele possuía de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante das suas virtudes eternas. Mais tarde, graças a essa harmonia, graças a essa paz, a essa compreensão, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem esquecer as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo. Triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da terra na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme, torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Vejam só, todas as boas épocas passam. Ela continuou sendo humilde, continuou ajudando, continuou compreendendo, parou de ver os defeitos do marido, passou a ver as virtudes. Com base nisso, ela passou a construir uma família mais harmônica, ajudando depois o próprio filho. E quando as vacas magras chegaram para a família, o que aconteceu? Os anos se passaram e as perseguições políticas desabaram sobre a existência dele, do marido. Será que o marido tinha estofo, tinha base para aguentá-las? Será que ele tinha desenvolvido no seu íntimo essa fortaleza, esta resignação, esta coragem que Joana tinha no dia a dia aprendido, suportando os pequenos reveses, suportando as indiferenças, a frustração afetiva? Ela estava forte. Porém, o marido, torturado pelas ideias odiosas de vingança, ele tinha ódios, ele era agora perseguido, ele queria se vingar. Ele tinha dívidas, porque certamente deve ter perdido o apoio dos importantes, não é? Tinha dívidas impagáveis. Tinha a vaidade ferida. Era um homem orgulhoso, altivo, prepotente, poderoso, né? Os poderosos se tornam assim. Eu sou o fulano, você sabe com quem está falando? As vaidades feridas agora pelo nada, porque havia se tornado um nada. Isto dói mais do que a miséria.
Isso dói mais que a fome, isso dói mais que a dívida. O nada a que uma pessoa se torna, escárnio para os outros que antes o aplaudiam, que o temiam, agora ridicularizam. A dor de um homem que era rico e agora tem que andar de ônibus circular é muito pior do que de não ter o carro do ano, de não ter a roupa que ele mais gostava. Porque agora ele está como um Zé Ninguém, como ele mesmo pensava dos outros. E depois o que vem? Para completar a cena, vem a doença, a dor física, que é o resultado de uma mente desajustada, de um espírito preso às coisas do mundo, de alguém que se abasteceu daquilo que é podre, é pútrido, do relacionamento social, das ambições mais baixas, desses intercâmbios nocivos com pessoas de péssima reputação. Esses valores ou desvalores que a sociedade cultiva é um esterco que parece de ouro, mas fede. E quando este homem chega na desgraça, certamente com tudo aquilo que ele sofreu, na decepção, na vergonha, no ódio, aquilo está fumegando nele e obviamente explode no seu organismo. Então, além de tudo, moléstias lhe verminaram o corpo. E numa noite de sombras tempestuosas, ele voltou para o nada. Para o nada. Porque uma pessoa que não tem outro padrão que não o do mundo, o que mais teme é voltar para o vazio. Porque o vazio para ele é o fim. Enquanto ele está vivo, pode ser que tenha esperança, Solange, de recuperar o poder, de dar um golpe de sorte, de obter algum favor de um outro poderoso. Mas quando chega o momento da morte, quando não há mais perspectiva, isto é um vazio tenebroso. A noite tenebrosa a que se refere aqui, sombras tempestuosas. É a hora da verdade, né? Ele vai ter que encarar. Sem ter tido a chance de amadurecer, porque não ouviu as palavras da esposa. Poderia ter aprendido, poderia ter se abastecido de todas essas belezas, mas não quis saber. Um outro livro muito importante que mostra muito isso, que eu recomendo que você leia, é a história de Públio Lentulus. Públio Lentulus e Lívia. Lívia, a sua esposa, ela é cristã, ela é humilde. Públio Lentulus é o senador romano, altivo, poderoso, eu sei tudo, aquela coisa toda. E isso realmente vai fazer uma diferença muito grande no destino de ambos. Tão grande que uma vez, era dia dos namorados na terra, o Chico perguntou ao Emmanuel como é que eles se relacionavam agora que os dois estavam no mundo espiritual. Lívia, que era o amor da vida que o Emmanuel sentia ainda, e ele, Emmanuel, que estava aqui na terra. Aí, Emmanuel contou que Lívia estava num lugar tão superior ao dele, que ele podia visitá-la uma vez por mês. E para fazer isto, para entrar no lugar onde ela estava, ele tinha que tomar um banho de purificação vibratória. Ele não podia chegar aonde ela estava, a não ser que ele passasse por essa descontaminação. Imagina, era Emmanuel, o espírito. O Públio Lentulus. Agora, o que aconteceu no nosso livro? O Cusa morreu. Sobrou quem? Sobrou Joana e o filho. Vamos seguir adiante. Vamos lá. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Obrigada pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filho que Deus lhe confiara. Ela foi trabalhar. Você imagina aquela mulher, a mulher do prefeito, do intendente, do administrador, do rei, vai pedir emprego, vai trabalhar na faxina, vai trabalhar na casa dos outros. Imagina a humilhação, entre aspas, para qualquer pessoa, mas para ela, que ouviu Jesus dizer, viva todos os momentos como alguém que planta o bem. Faça todas as pessoas à sua volta se sentirem assim. Então, ela precisava de dinheiro e ia fazer o quê? Roubar?
Ia fazer o quê? Se prostituir? Ia dar o golpe qualquer? Não, ela foi trabalhar. Continuamos no texto. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação Solange, de volta esse trecho aí. Joana, no entanto... Joana, no entanto... 3, 2, 1... Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se ao filho de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe esbranquiçou os cabelos da fronte, uma galera romana a conduzia no seu bojo, na qualidade de humilde serva. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho. Ou seja, você aprende a ser útil, você aceita o companheiro difícil, você compreende os desafios da vida, você cresce na humildade, depois você passa da fanfarrice material, da opulência, a uma condição de dificuldade e você continua a prestar serviço. Você continua a entender que você pode fazer o correto. Você vê as amigas dela vieram censurá-la, dizendo: você já foi mulher do intendente, como pode agora ser uma reles empregada? E ela disse: não, Jesus a quem eu sigo era um empregado de carpintaria, calejava suas mãos no serrote. Eu estou sendo útil como ele, eu também estou seguindo a sua lição. E assim ela foi trabalhar para ter o pão honesto, para criar o seu filho, não se prostituiu, não se vendeu, não procurou um homem rico para se fazer esposa novamente, fez da sua virtude uma ação no mundo. Cuidou dos filhos de outras mulheres, trabalhou humildemente como doméstica em diversos lugares e por fim, já bastante idosa, ela estava servindo dentro de um navio, aquelas galeras enormes que levavam os romanos a buscar alimento e especiarias em toda parte e precisavam ali de pessoas para fazer limpeza, para higienizar, para levar água, para limpar o ambiente, para servir. Lá estava ela, quem sabe esfregando o chão daqueles homens que depois iriam ter que passar por ali carregando as especiarias. Terminado este período, Humberto de Campos salta todo este processo para fazer com que, mesmo depois de velha, ela não conquistou aquilo que os homens e mulheres na terra procuram com tanta avidez: a fama, a facilidade, aquele negócio, né? A aposentadoria, né? Ficar velho, folgado, velho em casa, sem fazer nada. Não preciso trabalhar, eu quero sombra e água fresca. Aonde ela está? No ano de 68, ela está presa num poste de martírio. Foi capturada como cristã que era, juntamente com seu filho. E assim, amarrada num poste, tem esse dantesco espetáculo pela frente. O povo gritando em volta, nesses circos
tão tétricos que a Roma antiga nos dá a notícia, o vozerio do povo. Ali foram ordenadas as primeiras flagelações para os homens que cuidavam dessa punição aos cristãos que foram presos. O texto continua explicando para nós. Ali, ela amarrada, o seu filho preso e alguém gritando: abjura, abjura. O que era abjura? É renuncie. Porque a perseguição dos cristãos, eles eram acusados de cultuar outros deuses que não os romanos, e o imperador queria que eles fossem humilhados até que eles renegassem o próprio Deus. E ali ela grita: abjura! Gritam no seu ouvido, exclama um executor de ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: mãe, repudia Jesus! Repudia, mãe! Não vês que nós nos perdemos? Não vês que nós somos agora vítimas? Mãe, renuncia por mim, que sou teu filho. Nega Jesus por mim. E enquanto isso, o chicote estalava nas costas do rapaz, diante dos olhos daquela mulher, daquela velha sofrida, que amava Jesus acima até mesmo dela própria. Pela primeira vez, dos olhos da mártir, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do seu filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, mãe, abjura! Joana ouve aqueles gritos, recordando a sua existência inteira. O lar risonho, festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e a sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda um mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, seja fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou para ele: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desprezou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Respondeu a mãe. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor as achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso.
Os algozes da mártir cercavam-lhe de impropérios, xingando ao redor da fogueira. E então, um dos verdugos lhe pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E então, a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Não apenas a morrer. Meu Cristo não me ensinou somente a morrer. Ensinou-me também a amar você. Foi então que nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Era Jesus que a vinha recolher do corpo. Pense nisso. Viver desta forma, com o altar vivo da fé no coração, e não temer nem a morte, nem o sacrifício do próprio filho, nem o fim da própria vida. É o teste final e glorioso das almas preparadas para o caminho que leva diretamente ao coração do Cristo. Pense nisso. Esse é o nosso alegria de viver de hoje. Que Joana de Cusa possa ficar para sempre na sua lembrança. E que você, como ela, nas suas frustrações, nas suas dores, nas suas angústias, seja capaz de ser fiel, não ao marido, não a uma fé qualquer, mas ser fiel aos sentimentos nobres de amor verdadeiro ao próximo, antes do amor a si mesmo. No próximo programa, continuaremos no capítulo 16, o testemunho de Tomé. E nós esperamos que você guarde cada um desses capítulos. Não é, Solange? O capítulo de hoje foi dentro do coração. Foi uma verdadeira prece. Então, até a próxima semana. Grande abraço. Tchau.